Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que nós possamos ser conduzidos pela palavra de Deus a um caminho de conhecimento, de amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Hoje nós falaremos um pouco sobre humildade. Eu gostaria de ler com os irmãos a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o verso de número 5. Leiamos. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vem acompanhado por várias instruções que Pedro dá aos presbíteros da igreja, a liderança da igreja. E agora ele volta-se aos jovens, dizendo: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. A palavra mais velhos aqui poderia ser traduzida também como anciãos, ou também, como lá no capítulo 5, verso número 1, aos presbíteros. É a mesma palavra que é traduzida ali. A ideia é que os jovens, eles devem ser submissos àqueles que são mais velhos, tanto aqueles que têm mais idade, como também aqueles que exercem uma autoridade espiritual, até os próprios presbíteros, que são os oficiais da igreja. Essa ideia e o motivo pelo qual Pedro fala isso é porque existe realmente um conflito de ideias, né, entre os jovens e os mais velhos. Né? Existe um hiato, uma separação, né, dessas gerações, e isso faz com que haja algum certo desentendimento. Mas o apóstolo Pedro, ele fala que os jovens devem ser submissos. Por quê? Possível, com certeza, por causa deles serem mais velhos, devem receber o respeito, por terem mais experiência, mais sabedoria, né? E por causa disso, eles devem exercer esse predomínio. Não quer dizer que essa submissão seja isenta de diálogo. Deve-se ter uma conversa, deve-se colocar os pontos de vistas em todas as situações, né? Mas não podemos deixar de que haja conflitos dentro da igreja por causa de insubmissão, levante, né, que possa existir. Na verdade, até mesmo nós observamos lá em Timóteo, né, no capítulo 5, verso 20, que aqueles que são anciãos, se eles pecarem, eles também devem ser repreendidos, né, devem ser exortados, né? Mas, no início do capítulo, nós vemos o seguinte, que os presbíteros não deveriam agir como ditadores, mas se eles agirem como o nosso Supremo Senhor, Jesus Cristo, com certeza a submissão do jovem será natural, será aceitável e será para a honra e para a glória de Deus. Por isso que o próprio texto diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros. Ou seja, a humildade aqui
ela é ordenada no trato de uns para com os outros. Ou seja, todos devem ser tratados com respeito. Os jovens respeitar os anciãos, os mais velhos, com respeito, assim como os mais velhos devem tratar os jovens com respeito. E se isso for algo realizado, com certeza será uma bênção para a igreja. Essa é algo que deve ser muito bem pensado. Aqueles que exercem algum tipo de autoridade espiritual, eles devem ser humildes para tratar com aqueles que são mais jovens, que são mais inexperientes. Muitas vezes, até mesmo os jovens, quando se levantam em alguma causa, mas depois, com o passar do tempo, eles veem que aquilo que eles fizeram, talvez não fariam se tivessem a experiência que têm agora. Muitas vezes, se agem pelo impulso, devem se entender a época de todos, mas também os jovens devem entender e compreender a sabedoria, e os anos de vida que aqueles que são os mais velhos também têm. Então, esse conhecimento, esse trabalho mútuo deve ser trabalhado de ambos os lados, isto para que Deus seja glorificado. Mas nós vemos a continuidade do texto que diz assim: cingi-vos todos de humildade. É uma regra tão simples, e se esta regra simples fosse obedecida por todos, que bênção que seria. Se todos agissem com humildade uns para com os outros. O que nós vemos é que muitas vezes as pessoas buscam se exaltar e colocam os seus irmãos como inferiores a si mesmo. É isso que o orgulho faz. Colocando as pessoas como inferiores, como incapazes. Eu sou capaz. Eu devo fazer e talvez devo predominar sobre os demais. Isto é o orgulho. A humildade se coloca de uma maneira servil para com o próximo. A palavra cingi-vos, quer dizer revestir-vos. E aqui esta palavra era usada tipo com um avental que os escravos usavam. Então, antes dos escravos irem trabalhar, eles colocavam um avental de serviço, um avental de escravo, e colocava no seu trabalho. E é justamente essa ideia que Pedro coloca aqui. Cingi-vos com toda a humildade é colocar-se, podemos dizer, o avental do trabalho, do serviço, o avental da humildade, para servir uns aos outros. A humildade nos leva a servir uns aos outros. Nós não devemos nos considerar como deuses dentro da igreja, a ponto de sermos servidos por todos, de fazer com que as pessoas realizam algo para nós, mas nós devemos buscar trabalhar uns pelos outros, fazer a vontade, e colocar os outros também para que sejam servidas por nós. Nós devemos trabalhar desta forma. É claro que humildade não é algo que acontece fora da ação do Espírito Santo. Ela vem mediante o desenvolvimento e o amadurecimento espiritual. O crente que serve é um crente que conhece a Deus, que anda segundo a vontade de Deus. É um crente que realmente foi trabalhado pelo Espírito Santo. É um crente que tem amor no seu coração, como os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22. Nós observamos que aquele que desenvolve esse sentimento, esse amor, esse amadurecimento espiritual, ele sim está disposto a servir.
Qual é a consequência de você ser soberbo, arrogante, orgulhoso dentro da igreja, no caminho cristão? O texto diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, porém concede aos humildes, concede a sua graça. Aqui nesse texto nós temos uma citação, né, de Provérbios, no capítulo 3, verso 34, que diz assim: certamente ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Né? Esse mesmo texto é usado lá em Tiago, né, no capítulo 4, no verso número 6. Mas o que nós observamos é que ele resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Resistir aos soberbos. Resistir aqui não é somente segurar, mas é lançar-se contra os soberbos. Deus trabalha contra os soberbos, mas aos humildes ele trabalha a favor. Deus dá a sua bênção para aqueles que são humildes, a sua bênção diária, a sua bênção no viver, no convívio. Deus enche o coração do humilde de alegria, de satisfação, e faz uma antevisão do céu, daquilo que o espera. Deus se levanta contra os arrogantes, mas está do lado daquele que é humilde, simples, puro de coração. Meus irmãos, a arrogância hoje, ela é exaltada pelo mundo, mas é abominação para o nosso Deus. Não vivamos de uma maneira arrogante, vivamos humildes. Talvez o mundo não ache isso algo ideal, mas Deus acha. Vivamos assim, uma maneira humilde, para com todos, respeitando os mais velhos, respeitando as autoridades, vivendo para a glória do Senhor, servindo uns aos outros. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, encha, Senhor, o nosso coração de humildade. Faze com que nós possamos trabalhar incansavelmente para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.